Na cidade dos carros, quando o viaduto fica doente, o trânsito infarta. Nós estamos com um paciente com câncer. A metrópole, sempre à beira do colapso, não pode abrir mão de nenhuma estrutura. Ainda mais desta, em plena Marginal Pinheiros, caminho diário para 400 mil veículos. E que passa em cima de uma linha de trem que transporta quase 600 mil pessoas por dia. Por isso não tem saída. É preciso salvar o paciente. Ainda tem salvação? Tem. O viaduto cedeu quase 2 metros na madrugada do feriado do dia 15 de novembro. O trânsito vem de lá para cá. Então, o que aconteceu? Chegou um certo ponto que o motorista não encontrou mais o piso e caiu. Exatamente. Ou saltou ou caiu, dependendo da velocidade. 5 carros foram danificados. Por sorte, não houve vítimas. Entramos na área isolada pela prefeitura. Lá vimos o que aconteceu. O pilar continua intacto, segurando a outra parte do viaduto. Mas o pedaço que cedeu escorregou para o lado. Saiu de cima do pilar, rasgou o concreto e expôs a estrutura de aço. 1/3 da viga foi esmigalhado. Agora, o que causou isso? Não sei. Nós temos 5 hipóteses, e aí dentro das hipóteses, eu acho que no fundo, né, a gente nunca vai saber realmente. A gente vai supor. Este engenheiro projetou mais de 4.000 pontes, incluindo a famosa Ponte Estaiada de São Paulo. E ele diz que sabe por que o viaduto cedeu. Para Catão Francisco, o projeto original previa uma quantidade exagerada de aço na estrutura. Mas não é bom colocar mais aço? No começo fica mais forte, você tem uma resistência maior. Mas com o tempo existe esse efeito colateral, que é prejudicial, que é o encurtamento da estrutura. Muito aço na estrutura, segundo o engenheiro, a longo prazo acaba comprimindo o concreto. E o viaduto tem 40 anos. A temperatura também influencia. No calor, o concreto dilata. No frio, ele encurta. Isso explicaria por que a ponte saiu de cima do pilar. A superestrutura, que é o tabuleiro, o caixão, andou por encurtamento e estava na quina do pilar. Aí lascou e desceu. Para ele, o problema poderia ter sido evitado pela prefeitura. O responsável é quem é o dono do viaduto, que não fez a manutenção, porque era visível que a obra estava encurtando e que ia cair. O secretário de obras da prefeitura diz que não há uma cultura de manutenção. A gente trabalha no Brasil mais com a reação do que com a prevenção. Eu acho que um acidente como esse é uma quebra de paradigma. Vai ter que mudar alguma coisa, né? É para o bem e a segurança de todos. Com certeza. Para o Ministério Público já passou da hora. O promotor diz que fez uma vistoria no viaduto e encontrou sinais de infiltração. Em todo o andar daquela ponte, nós constatamos a existência de plantas. Essas samambaias, elas crescem pela ponte, revelando a existência de muita água. A água é um problema gravíssimo para o concreto. O secretário diz que a existência de plantas não indica problemas na estrutura. A prioridade agora é resolver o problema. Se tirar esse vão, tem que demolir tudo e fazer tudo de novo. Porque se cair esse vão, cai o vizinho, cai o outro, cai tudo. Para prevenir o desabamento, várias medidas foram tomadas desde que o viaduto cedeu. 120 metros do viaduto foram escorados com este tipo de andaime. Para cada sintoma que ele me apresenta, eu tenho que fazer um novo diagnóstico. E foi preciso mais um reforço, este pilar de emergência. Para analisar melhor, os engenheiros decidiram abrir o paciente. 4 janelas de inspeção foram cortadas no asfalto, para entrar no que os engenheiros chamam de caixão perdido. Você imagina São Paulo de 40 anos atrás, quando esse caixão perdido estava fechado. Tinha cerca de 1,5 milhão de veículos licenciados. Hoje são mais de 8.600.000. Olha a diferença. Meio apertadinho aqui. O lugar, que permaneceu lacrado por 40 anos, tem cerca de 20 metros quadrados. Fica bem no ponto em que o viaduto entortou e rachou. Cada momento que a gente foi vivendo aqui dentro, a gente foi tendo um aprendizado. Instrumentos de precisão foram instalados para registrar qualquer movimento da estrutura.
Está tudo monitorado, é como se fosse um eletroencefalograma, um eletrocardiograma gigante. Você está no UTI, você tem tudo que a engenharia pode ter em termos de instrumentação que a gente está podendo utilizar, está sendo utilizado. Nós vamos ver como é que esse paciente vai reagir ao tratamento. O tratamento é desentortar a estrutura, nivelar a parte que cedeu com o resto da pista. Para isso, 6 super macacos hidráulicos foram instalados debaixo do viaduto. Os números envolvidos nessa operação são brutais. É preciso reerguer 2 metros para tirar essa diferença entre essas duas pistas de uma estrutura de quase 7 mil toneladas. Apesar disso, o trabalho tem que ser feito da maneira mais delicada possível, milímetro a milímetro. Cada vez que o macaco suspende a estrutura um pouquinho, uma nova escora é colocada. Assim, os engenheiros pretendem elevar a 6.750 toneladas de concreto. A expectativa era suspender 10 centímetros por hora e completar o serviço em 16 horas, mas demorou um pouco mais que o esperado. A imagem acelerada mostra que ontem, durante 12 horas, a estrutura subiu 1 metro. Os trabalhos foram retomados hoje cedo. Em mais 7 horas, os técnicos conseguiram subir os 60 centímetros que faltavam. Esta foi apenas a primeira parte da recuperação. O paciente apenas saiu da UTI. Saiu da UTI e está no quarto agora. E agora nós vamos ter que fazer o diagnóstico e ver qual é a conduta que nós vamos tomar para que ele volte à ficar são. Nos próximos passos a gente vê qual é a melhor solução de engenharia para a gente entregar de volta na maior brevidade, com segurança, ao uso da população. Eu não tenho prazo para te entregar essa obra de volta.